E fiquemos de pé para fazer a oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por favor, senhor secretário, faça a chamada dos novos vereadores. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Lista de presença dos vereadores à terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, aos 18 dias do mês de julho do ano de 2014. Adair Lopes de Souza, Adilson Pacheco Mariotti, Presente. Antônio Donizete Ferreira, Presente. Antônio Lais Barbosa, Presente. Aparecido Henrique Ferreira, justificado. Cláudio Kennedy Silva, Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga, Presente. Giovanni Máximo Silva, Presente. Idalino Rodrigues da Silva, Presente. Juliano Marques de Lacerda, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, presente. Osmar Fernandes dos Santos, Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Acoro regimental, excelentíssimo. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Serrana, havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, aos 18 de julho de 2014. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura da ata da 21ª reunião ordinária de 2014. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Ata da 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 15 do mês de julho do ano de 2014, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, que, após saudar os presentes, solicitou que fosse feita a chamada nominal, sendo justificada a ausência dos vereadores Aparecido Henrique Ferreira, Cláudio Kennedy Silva e Juliano Marques de Lacerda. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava das seguintes matérias: ata da 20ª reunião ordinária de 2014, correspondências do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, uso da tribuna pelo senhor Edinaldo José dos Santos, requerimento 021/2014 para leitura e 20/2014 para votação. Matérias do Executivo Municipal, ofício de gabinete número 328/2014, que encaminha projeto de lei 042/2014, que autoriza o município de Nova Serrana a desafetar bens públicos e dar outras providências. Ofício 354/2014, que encaminha o projeto de lei 044/2014, que dispõe sobre o programa habitacional, programa Meu Primeiro Lote, PMPL, e dá outras providências. Matéria do Legislativo Municipal. Projeto de lei 043/2014, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município de Nova Serrana e dá outras providências, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira. Moção de congratulação número 15/2014, ao senhor Anderson Cleuton Barbosa Santana, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Moção de congratulação número 016/2014, à senhora Onilza Albuquerque Braga, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva. Indicação 333/2014, que indica a pavimentação asfáltica de trecho da rua Antônio da Alzira, nos bairros André de Freitas e São Geraldo, de autoria dos vereadores Giovanni Máximo Silva e Antônio Donizete Ferreira. Matérias para leitura: pareceres sobre o projeto de lei 029/2014, matérias para votação: emendas 01, 02, 03 e 04 ao projeto de lei 029/2014.
e o projeto de lei 029/2014, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2015 e da outras providências. Após leitura da ata da 20ª reunião ordinária de 2014, foi solicitada retificação na parte que se refere à indicação 329/2014, para mencionar que a região para a qual se pede o serviço nela citado situa-se depois do motel La Torre, na segunda entrada à esquerda. Sendo aprovada a ata da 20ª reunião ordinária de 2014, foi feita a leitura das correspondências, inclusive o ofício número 220/2014 da Secretaria Municipal de Saúde. Feita a chamada do orador inscrito para o uso da tribuna, o senhor Edinaldo José dos Santos, nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, foi verificada sua presença e lhe concedida a palavra. Após saudar os presentes, o senhor Edinaldo José dos Santos discorreu sobre a demora da construção da creche no bairro Novo Horizonte, sobre mau uso de carros públicos e necessidade de melhorias na entrada de ambulância na UPA. Foi feita a leitura dos requerimentos 020 e 021/2014. Colocado em votação, o requerimento 020/2014 foi aprovado por unanimidade, obtendo 10 votos favoráveis. O senhor presidente informou sobre o adiamento da votação do projeto de lei 029/2014 para que seja devidamente apreciado em todas as comissões permanentes da Casa e seja apresentada emenda pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, acrescentando ao referido projeto de lei metas e ações do Poder Legislativo. Informou que será convocada reunião extraordinária a ser realizada até a próxima sexta-feira, 18 de julho, para discussão e votação do projeto de lei 029/2014. Conforme inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Laes Barbosa, Adilson Pacheco Mariotti, Luiz Carlos de Oliveira, Osmar Fernandes dos Santos, Adair Lopes de Souza, Antônio Donizete Ferreira, Giovanni Máximo Silva, Idalino Rodrigues da Silva e Terezinha Célia do Carmo. Foi feita a leitura das matérias da pauta. Após respectiva leitura, foram colocadas em votação simbólica as moções de congratulação número 015 e 016 de 2014 e a indicação número 333/2014, nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas. Não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A ata está diante dos nobres. Se alguém quiser fazer alguma alteração ou observação. Declaro aprovada a ata da 21ª reunião ordinária de 2014. Por favor, senhor secretário, vamos para as matérias em votação. Por favor, faça a leitura dos pareceres jurídicos e das comissões sobre os projetos de lei 020/2014. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Parecer jurídico do projeto de lei número 020/2014. Relatório. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei 020/2014 visa autorizar o Poder Executivo Municipal a instituir Programa Municipal de Adoção de Praças, Áreas Verdes e Espaços Municipais de Esporte, Educação, Cultura e de Lazer, e da outras providências. A proposição me for encaminhada para receber parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Encarregado de examinar os aspectos formais e materiais relativo ao projeto de lei em causa,
Passo a fundamentá-lo na forma que se segue. Fundamentação. Em análise ao projeto em comento, não vislumbro nenhum artigo da Constituição Federal, bem como Constituição Estadual, que afronte o objeto do projeto em estudo. Neste mesmo raciocínio, também não detectei nenhum impeditivo legal em nossa lei orgânica, ou mesmo em nosso regimento interno, que inviabilize a tramitação do mesmo. No que tange ao princípio da iniciativa, em relação ao princípio constitucional da separação dos poderes, também entendo que o mesmo não foi ferido. Conclusão. Sendo assim, o projeto em tela, sob a ótica estritamente jurídica, atende aos comandos legais, razão pela qual emito parecer subcensura favorável à tramitação do projeto em comento. Nova Serrana, Minas Gerais, de 19 de março de 2014. Alessandro Virgolino Firmino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Parecer sobre o projeto de lei 020/2014, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 020/2014 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. O projeto de lei 020/2014 dispõe sobre a instituição de programa de adoção de praças, áreas verdes e espaços municipais de esporte, educação, cultura e de lazer, e da outras providências. Ao proceder à análise do referido projeto de lei, o relator dessa comissão manifestou que, conforme se verifica do projeto, o mesmo preenche os requisitos legais para tramitação e aprovação. O vice-presidente e o presidente dessa comissão acompanham o voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 020/2014, Sala de Sessões José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Adair Lopes de Souza, presidente, Idalino Rodrigues da Silva, presidente, vice-presidente, Juliano Marques Lacerda, relator. Com licença, nobre, interrompendo, é porque o nobre vereador Adair da Empaca adentrou ao plenário agora, e só queria passar aos membros, aos nobres vereadores, pedir a permissão que ele fique no plenário e participe dos trabalhos que já começou. Se alguém tiver alguma colocação, for contrário, que se manifeste. Conforme não houve manifestação, o vereador Adair faz parte dessa reunião da 21ª, né? 23ª. Terceira reunião extraordinária da Câmara. Continue, por favor, secretário, com o pareceres das comissões. Parecer sobre o projeto de lei 020/2014. Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 020/2014 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. Ao proceder à análise do projeto de lei 020/2014, que trata sobre a instituição de programa de adoção de praças, áreas verdes e espaços municipais de esporte, educação, cultura e de lazer, o relator manifestou que, conforme se verifica do projeto, o mesmo preenche os requisitos legais para a tramitação e aprovação. O presidente dessa comissão acompanha voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 020/2014. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 16 de julho de 2014. Adilson Pacheco Mariotti, presidente. Osmar Fernandes dos Santos, relator. Parecer sobre o projeto de lei 020/2014. Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 020/2014 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. Estando em análise o projeto de lei 020/2014, que dispõe sobre a instituição de programa de adoção de praças, áreas verdes e espaços municipais de esporte, educação, cultura e de lazer e da outras providências.
O relator dessa comissão manifestou-se que, segundo se constata do projeto em estudo, o mesmo preenche os requisitos legais para tramitação e aprovação. O vice-presidente e o presidente dessa comissão acompanham o voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 020/2014. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Antônio Laes Barbosa, presidente. Terezinha Célia do Carmo, vice-presidente. Giovanni Máximo Silva, relator. Esse projeto ao qual nós vamos passar a discussão dele não teve nenhuma emenda. Então, peço ao nobre secretário que leia o caput do projeto de lei 020/2014 para discussão. Projeto de lei número 020/2014 dispõe sobre a instituição de programa de adoção de praças, áreas verdes e espaços municipais de esporte, educação, cultura e de lazer e da outras providências. O projeto 020/2014 está em discussão. Conforme parece que já está pacificado esse projeto, vamos passar para a votação. Com 11 votos a favor, o projeto está aprovado nessa tarde. Passamos ao projeto seguinte. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura do projeto de lei número 029/2014. Os pareceres jurídicos e das comissões. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Parecer jurídico do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano exercício 2015. Senhor presidente, eu queria pedir pela Comissão de Justiça aí para analisar essas emendas que foram colocadas, porque foi muito em cima da hora, e também rever algumas emendas que a gente quer colocar na LDO. Trata-se de um momento de análise mais rigorosa. Queria pedir a retirada para a gente poder estar analisando e fazendo essas emendas se for necessário. Nobre vereador, conforme é regimental, só quem tem direito a pedir a retirada desse projeto aí, esse projeto é o executivo, porque eles já foram passados em todas as comissões. Nós vamos hoje discutir o projeto e fazer a votação dele. Por favor, senhor secretário, continue com os pareceres. Parecer jurídico do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano exercício de 2015. Relatório. O projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano exercício de 2015 foi encaminhado pelo prefeito municipal por intermédio de ofício e projeto, ora em cumprimento ao disposto no artigo 165 e seus incisos da Constituição Federal. Leia-se, artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, segundo, as diretrizes orçamentárias, terceiro, os orçamentos anuais, GN. O projeto também foi elaborado em consonância com o artigo 9º, inciso 25, da Lei Orgânica. Leia-se, artigo 9º, compete ao município. 15, elaborar o plano plurianual, 25. Elaborar o plano plurianual de investimentos, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. E também se modulou de acordo com o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,
LRF, leia-se. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no inciso 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do inciso 1º do artigo 31. A linha C e D vetado. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. A proposição que me fora remetida para receber parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e legabilidade. Encarregado de examinar os aspectos formais, materiais e legais relativos ao projeto de lei em causa, passo a fundamentá-lo na forma que se segue. Fundamentação. A apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, pela Câmara Municipal, envolve a discussão e o aperfeiçoamento de instrumentos que moldam a peça orçamentária aos objetivos e programas delineados no Plano Plurianual, PPA, orientam a elaboração da proposta orçamentária e define controles para a execução do orçamento necessários para garantir a eficácia das diretrizes e metas definidas. Ao meu sentir, a LDO, lei de caráter transitório e válida apenas para o exercício a que se refere, dispõe sobre um conjunto de regras que tratam de execução orçamentária e financeira e da respectiva fiscalização, em situações não previstas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a qual dita normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Após a análise da proposta apresentada pelo Poder Executivo, tendo em vista as disposições constitucionais e legais que regem a matéria, bem como a redação do mesmo, neste prisma foi encontrado apenas um possível equívoco, ao qual, desde já, sugiro emenda, no sentido de adequar a data para 2015, mencionada no artigo 44. Observa-se também certa dissonância em relação ao apontamento indicado no artigo 17, inciso 1º do projeto em estudo. Ao meu sentir, o correto seria a apontamento do artigo 116, observado seus respectivos incisos e parágrafos. A iniciativa, tramitação e conteúdo do projeto em baila encontra-se em sintonia com os ditames da legislação orgânica e regimento interno do município de Nova Serrana, bem como Constituição Federal de 1988, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei 4.320 e Lei Complementar 101. Conclusão. Sendo assim, o projeto em tela, sob a ótica estritamente jurídica, atende aos princípios legais, desde que atendidas as propostas de emendas apontadas nessa peça opinativa, razão pela qual emito parecer condicionado às emendas propostas sob censura favorável à tramitação e aprovação do projeto em tela. Nova Serrana, 6 de junho de 2014. Alessandro Virgolino Firmino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Emenda de redação. Parecer sobre o projeto de lei 029/2014. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar Pois dispensa dos pareceres. Se todos estiverem de acordo. Então, passamos então a leitura, como todos estão de acordo, passamos então para a leitura das emendas para discussão e votação. Por favor, secretário, proceda com a emenda de redação 01 ao projeto de lei 029/2014. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais.
Emenda de redação número 01 ao projeto de lei 029/2014. Dá-se nova redação ao caput do artigo 44 do projeto de lei 029/2014. Artigo 44. Fica autorizada a alteração das fontes de recursos e das modalidades de aplicação das ações constantes da Lei Orçamentária de 2015 e dos créditos adicionais, inclusive os reabertos no exercício para atender às necessidades, execução da receita e da despesa, por ato do respectivo gestor das unidades orçamentárias. Justificativa. A emenda 01 ao artigo 44 do projeto de lei 029/2014 tem por finalidade retificar no texto a data de 2014 para 2015, já que a LDO é para o exercício 2015. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Adair Lopes de Souza, presidente. Idalino Rodrigues da Silva, vice-presidente. Juliano Marques de Lacerda, relator. Em discussão, a emenda 01 ao projeto de lei 029/2014. Senhor presidente, como eu pedi a retirada, porque essa emenda ela foi colocada de última hora na nossa comissão e meio que goela abaixo. Nos informaram que essa emenda foi colocada por ele de redação. Não tive tempo, inclusive, de analisá-la. Então, como não podemos pedir a retirada do projeto, segundo o senhor, o plenário não é soberano, então a gente vai tomar uma postura em relação aí à votação dessa emenda. Obrigado. Nobre vereador, o plenário é soberano, todos sabem disso, mas a gente tem um regimento, uma lei orgânica, e a gente trata sobre o que está baseado nela. Então, está em discussão a emenda ao projeto de lei 001 ao projeto de lei 029/2014. Em votação. Presidente, votei errado aqui, meu voto é 2. Quero corrigir. Peço ao nosso operador, Lucas, por gentileza, passa a votação novamente. Em votação. Eu só queria salientar que essa emenda aí, ela não foi aprovada, ela foi feita pelo parecer jurídico dessa casa, ao qual foi passado em tempo hábil a todas as comissões. Então, vocês estão votando uma coisa que o parecer jurídico da casa, que o nosso advogado, Alessandro Vigolino, anotou que estava errado na lei e novamente colocou isso, enfatizou e passou a vocês das comissões. Como vocês acham que não tem tempo hábil, eu não sei porquê, mas desde que começam as comissões, as votações, os pareceres são as primeiras coisas a chegar às comissões, do advogado. Então, infelizmente, a emenda, a redação 01 ao projeto de lei 029/2014 não foi aprovado por 7 votos contrários e 4 a favor. Por favor, senhor secretário, faça a leitura da emenda ao projeto de redação 02 do projeto de lei 029/2014. Emenda de redação número 02 ao projeto de lei número 029/2014. Dá-se nova redação ao artigo 17 do projeto de lei 029/2014. Artigo 17. As propostas de modificação do projeto de lei orçamentária anual e os relativos a créditos adicionais, inclusive suas solicitações, serão apresentadas. Primeiro, na forma prevista no artigo 116 da Lei Orgânica Municipal e com detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária. Segundo, acompanhadas de exposição de motivos que as justifique. Terceiro, as emendas aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal
constarão de anexo específico da Lei Orçamentária Anual. Justificativa. A emenda 02 ao artigo 17 do projeto de lei 029/2014 tem por finalidade somente retificar a redação que faz referência a dispositivo da lei orgânica, tendo em vista que o dispositivo citado não trata de orçamento, matéria que é tratada no artigo 116. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Adair Lopes de Souza, presidente, Idalino Rodrigues da Silva, vice-presidente, Juliano Marques de Lacerda, relator. A emenda de redação número 02 ao projeto de lei 029/2014 está em discussão. Passamos, então, à votação da emenda de redação número 02 ao projeto de lei 029/2014. Em votação. A emenda da redação número 02 ao projeto de lei 029/2014 não foi aprovada por 7 votos contra e 4 a favor. Passamos à matéria, à leitura da emenda da redação redação número 03 ao projeto de lei 029/2014. Emenda de redação número 03 ao projeto de lei 029/2014. Dá-se nova redação ao inciso 1º do artigo 41 do projeto de lei 029/2014. Artigo 41, inciso 1º. Na lei orçamentária deverá conter autorização para abertura de créditos suplementares no valor correspondente a 11% do valor total fixado para as despesas, com utilização de recursos originados da anulação de dotações constantes do orçamento. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior e excesso de arrecadação verificado no exercício. Justificativa. A emenda 03 ao inciso 1º do artigo 41 do projeto de lei 029/2014 tem o propósito de dar mais condições de acompanhamento da execução orçamentária por parte do Legislativo. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Adair Lopes de Souza, presidente. Idalino Rodrigues da Silva, vice-presidente. Juliano Marques de Lacerda, relator. A emenda de redação número 03 ao projeto de lei 029/2014 está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Luiz. Boa tarde, excelentíssimo. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde a todos presentes. O motivo por eu fazer minhas considerações sobre essa emenda é que eu creio que pelas obras que estão por acontecer, principalmente o Hospital Municipal, eu vou contra essa emenda, porque quando se tem grandes projetos para um futuro breve, eu acho que a gente tem que dar uma força para o Executivo, para ele poder trabalhar mais tranquilo, mas também a gente fiscalizando. Porque, veja bem, em reuniões que eu participei, com as comissões, com os novos vereadores, eu até fiz uma pergunta do motivo de administrações passadas, a lei orçamentária ser votada em 60%. Isso há um ano atrás, quando colocou 25% na emenda, que é como se fosse essa mesma emenda agora, e colocaram a emenda votando 11%. Aí eu questionei e me falaram o seguinte, que votaram 60% na administração passada por causa da ET,
que é a estação de tratamento de esgoto, que está sendo uma obra muito positiva para a cidade de Nova Serrana. E aí, pensando nisso, eu estou assim, justificando o meu posicionamento contra essa emenda, para dar mais condições para o Executivo trabalhar, mas com nós fiscalizando, porque nós somos fiscalizadores e não justiça. Porque justiça, se está errado, a justiça também vai cobrar. Aí eu sou assim, favorável contra essa emenda, por isso, porque eu acho que dá mais condições assim de criar mais obras e trabalhar mais tranquilo. Muito obrigado. Excelentíssimo, Com a palavra o vereador Dete. vou falar só umas palavrinhas aqui. Nós somos fiscais do povo, ganhamos bem para isso. Temos que vir aqui 24 horas, se for preciso, todo dia, tá? Ficar falando de coisa do passado, isso é voltar atrás, é muito feio. Se eu fiz um trem errado ano passado, não quero fazer mais não. Se todo dia que o Executivo precisar de dinheiro, nós somos obrigados a vir aqui aprovar para ele, desde que esteja legalidade, constitucionalidade, tudo isso nós temos que fazer. Toda hora que o Executivo precisar de dinheiro, nós temos que vir aqui aprovar. A partir da hora que nós fizemos, persistir no erro, que inclusive eu fiz, precisa de vereador que não. Inclusive, nosso dinheiro já caia na conta. Não precisa de vir nenhum vereador aqui. Precisa não, gente, o dinheiro já cai na conta. Para quê? Todo dia nós somos fiscal, nós temos que provar para o povo o que está sendo feito com o dinheiro do povo. Alguém aqui sabe o que gastou com o dinheiro até hoje? Quem souber, levanta o dedo. Não, levanta o dedo, por favor, quem souber. Todo dia que o prefeito precisar de dinheiro, nós apoiamos o dinheiro para ele, gente. Nós vem aqui todo dia votar 2 milhões, 3 milhões, agora, se for para abrir crédito especial igual já abriu no passado, inclusive não precisamos vir aqui. Podemos receber em casa de graça. Todo mundo aqui que está votando para liberar crédito especial porque votou no passado, está atrasado demais. Muito atrasado. Eu falo de conhecimento próprio. Assinei um cheque branco do passado. Eu vou insistir de novo? Que isso? Nós temos que votar a suplementação para o prefeito todo dia, toda semana, que é 2 milhões a prova, 3 milhões a prova. Deus que nós fique sabendo agora. mas no passado fez isso. Nós estamos parecendo que os meninos birrentos. Eu sou a favor dos 11%. E todo dia que quiser dinheiro, nós vem aqui a prova. Agora, a partir da hora que nós quiser liberar, nós podemos trancar, presidente, e receber em casa à toa. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Daí. Eu concordo aí com as palavras do vereador Dete. Eu acho que o voto é individual, né? Nós não temos que influenciar o voto de ninguém, cada um responsável por si. E também gostaria de dizer, senhor presidente, que pedir que essa casa não entrasse em recesso para que nós continuássemos os trabalhos, inclusive da LDO a ser rediscutida, se for o caso, ou qualquer outro projeto, porque se diz aí de um tal recesso branco, como diz o presidente, o ex-presidente, vice-presidente, acompanhar, voltar no erro, ou acompanhar coisas erradas, porque lá em Brasília está se fazendo recesso branco, eu estou à disposição aqui para continuar, não quero recesso não. Se quiser ficar aqui os 15 dias, 20 dias, se o presidente, eu sei que também quer trabalhar por essa cidade, quiser continuar aqui para nós discutir os projetos, eu acho que a maioria dos vereadores aqui também é favorável e contra esse recesso, sem rediscutir direito essa LDO. Eu estou à disposição para ficar aqui, mesmo porque eu tenho argumentos sobre, hoje, a minha votação aqui contra essas emendas, né, porque elas não foram realmente discutidas na nossa comissão, elas não entraram em tempo hábil, está aqui os meus colegas que são testemunhas, então elas foram colocadas aqui. Então nós não tivemos prazo para discuti-las, até assinei ata já e tudo, mas pensando bem depois, eu achei por bem não está votando, que se é discutido na comissão, ele tem que entrar em tempo hábil na comissão. Então, recesso para mim, sou contra, estou aqui para ficar até dezembro trabalhando, qualquer projeto aqui, isso pode contar comigo, e se a maioria dos vereadores, como o presidente também, deliberar assim, pensar assim, esse negócio de recesso branco para mim, isso é safadeza, isso é covardia com o município. Obrigado. Ordem, presidente. Com a palavra o vereador Luiz. Eu só queria dizer aqui nessa casa, nessa tarde,
que o futuro depende do presente e o presente depende do passado. A gente aprende muito com o passado, aprende com o presente, e são coisas que a gente vai levar para o futuro também. Muito obrigado. Só queria fazer um apontamento que a questão de recesso que se falam do recesso branco, isso só está existindo na Câmara Federal porque eles deliberaram de não votar a lei orçamentária. Eles passaram por cima do regimento e estão fazendo dessa forma. Na questão de trabalho, essa casa, todos os vereadores têm afinco demais, eu acho que todos trabalham, quando são convocados, têm o prazer de vir à casa. E pelo regimento interno, o que fica de recesso é só sessões ordinárias. Os gabinetes estão abertos para a gente discutir, as comissões podem trabalhar, normalmente só ser convocados pelos presidentes. Vamos passar então para a votação. A emenda ao projeto de redação, a emenda de redação 03 ao projeto de lei 029/2014, tiveram 7 votos contrários à emenda, com 4 a favor, sendo que os nobres vereadores, acho que tiveram entendimento para poder ver isso, que o próximo presidente dessa casa vai passar muito aperto, dando um crédito especial de 30% ao executivo. Acho que, como o nobre vereador Dete falou, precisa vir aqui não. Vai fazer o quê aqui? Não precisa aprovar nada, 30% do orçamento. Já cai na conta? Se vocês calcularem, vocês vão ver o valor que foi repassado. Mas como nós somos democráticos, está de parabéns o executivo ter conseguido passar essa emenda, não ter derrubado a emenda. Vamos ao projeto de emenda de redação número 04 ao projeto de lei 029/2014. É o que resta ao presidente da casa, se poder fazer alguma coisa, se for essa emenda passar, se não... Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura da emenda de redação número 04 ao projeto de lei 029/2014. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Emenda de redação número 04 ao projeto de lei 029/2014. Acrescenta-se ao anexo 1º do projeto de lei 029/2014 o seguinte quadro. Anexo 1º. Meta: construção, ampliação e adaptação física da Câmara. Ações: construção, extensão, ampliação, adaptação e reforma da Câmara Municipal. Aquisição de imóveis e equipamentos para o prédio e demais dependências da Câmara Municipal. Reaparelhamento e modernização da estrutura física da Câmara. Valorização dos servidores do Poder Legislativo. Ampliação do quadro de pessoal, atualização do plano de carreira, cargos e salários e da organização administrativa da Câmara. Aumento da recomposição, readequação, criação de vantagens de cargos do Legislativo, inclusive gratificação e indenização. Capacitação dos profissionais do Legislativo. Desenvolver projetos de qualificação de recursos humanos. Realização de concurso público. Criação e organização da Biblioteca Jurídica do Poder Legislativo. Apoio à elaboração dos documentos jurídicos administrativos da Câmara, implantação de programas para a informatização dos mesmos, manutenção e organização da área de comunicação social, edição de revista nas festividades comemorativas do aniversário de Nova Serrana e demais informativos, revistas e livros sobre o Legislativo Municipal, a cidade e personalidade do município, instituir e manter programas televisivos, internet popular e capacitação por meio digital, desenvolvimento das atividades da Secretaria da Câmara, edição do regimento interno e da lei orgânica, promoção das atividades administrativas, reorganização dos métodos de trabalho nos setores da Câmara Municipal, organização da Escola do Legislativo, apoio ao desenvolvimento das atividades parlamentares, verbas indenizatórias, manutenção
e implementação do Centro de Atendimento ao Cidadão, criação e estruturação do setor de ouvidoria da Câmara Municipal, manutenção das atividades administrativas, aquisição e manutenção de veículos da Câmara, aquisição de imóveis, assinatura de convênios com entidades, órgãos governamentais e judiciários, visando a apresentação de serviços à população, digitalização do arquivo da Câmara, divulgação dos atos oficiais da Câmara. Justificativa. A emenda 04 ao projeto de lei 029/2014 tem como objetivo acrescentar ao anexo 1º as prioridades, metas e ações a serem desenvolvidas pelo Poder Legislativo para o exercício de 2015. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Adair Lopes de Souza, presidente, Idalino Rodrigues da Silva, vice-presidente, Juliano Marques Lacerda, relator. Em discussão, a emenda de redação número 04 ao projeto de lei 029/2014. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Luiz. Queria dizer que sou favorável a esse projeto por a Câmara caminhar junto com o Executivo, nas ações sempre. Muito obrigado. Passamos, então, à votação. Aguarde um momento para o operador. Em votação. Está faltando 6. Por 6 votos contrários e 5 favoráveis, a emenda ao projeto 04 ao projeto de lei 029 de 2014 não foi aprovado nessa tarde. Com pesar que eu olho isso aqui, porque o presidente, o ano que vem, já tinha sido esquecido, passar nas comissões, tinha sido esquecido isso aqui. Agora, votar contra o presidente do ano que vem, coitado dele. Senhor presidente, pela ordem. Palavra o vereador Cláudio Kennedy. É lamentável, e eu vejo aqui que a Câmara, ultimamente, está trabalhando 100% a favor apenas do Executivo, esquecendo que aqui é uma casa de leis, que essa casa precisa funcionar independente, precisa caminhar com as suas próprias pernas, e na hora que precisa de socorro, na hora que precisa, por exemplo, da verba indenizatória ter sido, a lei ter sido sancionada, ela ficou na gaveta por muitos meses. Então, isso aqui é lamentável. Precisamos olhar mais para o Legislativo, claro que não deixando de lado também o Executivo. Do mais, muito obrigado. Presidente. Pois não, vereador Osmar, com a palavra. Cumprimento a todos. Só gostaria de deixar o meu esclarecimento aqui, presidente. É porque a gente está votando contra as emendas e vamos votar contra o projeto também. Porque eu acho que um projeto, a hora que vir para essa casa, ele tem que estar acertado, né? Aqui dentro, no decorrer da reunião, não é hora de discutir projeto, né? Então, eu acho que teria sido o mais prático é ter tirado o projeto. De tanto que o servidor dessa casa não precisa ficar preocupado, não. A gente vai voltar a fazer a emenda, porque a LDO também vai ser rejeitada. A gente vai voltar a fazer projetos de novo e está colocando nessa casa para ser votado com prazo. Ninguém tem interesse, hora nenhuma, de prejudicar o funcionário público dessa Câmara aqui, não. Então, também, a questão de 11 de 30 ter reduzido para 11, a gente também vai estar discutindo essa situação ainda e vai estar votando novamente. Então, simplesmente, a gente só está dando um voto de não para tudo. Para que seja tudo feito novamente, dentro do tempo e dentro do prazo, e discutido fora dessa casa, nas salas de comissão, né? Não no plenário, né? Então, não é que a gente está contra, não. É porque parece que o projeto não foi bem acertado antes. E aqui dentro do plenário não tem prazo de acertar o projeto, não. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adilson. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, vereador, público aqui presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, eu quero, desde já, parabenizar o Enéas, funcionário dessa casa, que eu tenho certeza trabalhou bastante na discussão, junto com os vereadores, principalmente junto à minha comissão. Parabenizar também a assessoria jurídica dessa casa, que realmente fez essas emendas na LDO, e fizesse essas correções. Agora, eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que Vossa Excelência tirasse a placa ali dessa casa, Poder Legislativo, porque aqui quem manda é o prefeito. É o prefeito que manda nessa casa. O prefeito está fazendo o que quer. O vereador aqui está fazendo o que o prefeito está mandando. Não está fazendo o que realmente a lei manda. É o prefeito que está mandando nessa casa. É um absurdo o que está acontecendo. E volto a dizer, é um absurdo. As reuniões de comissões, elas devem ser gravadas, transmitidas para o nosso povo ver realmente o que está acontecendo ali dentro, às escondidas, nas costas do nosso povo. É um absurdo. Faz nessa casa é o que o prefeito quer, e não realmente o que a lei permite, o que a lei, da forma correta que a gente devemos trabalhar. É um absurdo. Eu me sinto envergonhado nessa tarde, estar participando dessa votação, aonde que só está atendendo as necessidades do Executivo. E, atendendo as necessidades, volto a dizer, necessidade errada. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Daí. Eu quero colocar aqui, senhor presidente, que as comissões, elas se reúnem sim, e parece que eu fui mal entendido aqui, eu acho que eu não falei em português claro e correto, que essas emendas não foram discutidas na nossa comissão. Elas foram descobertas aí, por alguma situação, e foram colocadas após a nossa reunião. Eu estou falando como vereador, não estou falando como prefeito, não. Agora, se alguém já fez parte do bloco do prefeito, inclusive na votação do ano passado, dos 25%, que eu fui favorável a 11%, e ele foi favorável a 25%, agora quer fazer política aqui, travar projetos para travar o município, não é essa a minha comissão, não. Tanto que eu estou aqui à disposição para trabalhar, inclusive, no tempo do recesso, para rediscutir essa LDO e qualquer projeto que for necessário nessa casa. Muito obrigado. Até para não dar uma conotação diferente, me espanta nas comissões, fazer as emendas nas comissões, todos lerem as emendas, aprovarem as emendas, e depois contar as emendas. O senhor quer que eu explique detalhes? Não, pode ser explicado, só um instante, deixa eu terminar. Então, eu acho que isso aí é uma questão de arranjo que está sendo feito. Não tem uma questão, porque isso aqui todos foi passado. A emenda que poderia estar falando, que mais me causou estranheza, foi do parecer do jurídico, que é a primeira parecer que tem, é um parecer do jurídico. E ele passou para as comissões já esses pareceres para as comissões, e a emenda que ele sugeriu foi derrotada, a emenda. Então, eu acho que uma situação que para a gente não fica estranho por causa da questão da votação, porque a gente poderia nem ter chegado à votação se as pessoas das comissões não quisessem que elas viessem para a votação aqui na tarde de hoje. Então, as comissões têm pleno poder de poder estar segurando o tempo que ela achar necessário para poder estar realizando isso. Ou então convocar junto com os líderes e estar discutindo isso para não chegar na votação, senão aqui a gente vai começar uma linha de guerra, bater, xingar, falar, disso, me diz. Então, a questão nossa aqui hoje, eu acho, que é fazer a votação. Seja ela favorável ou seja ela contra, todo mundo vai ter o seu voto respeitado na casa. Então, por isso que eu estou causando estranheza, justamente ainda mais por causa do jurídico ter feito essa emenda. Presidente. Que o nobre vereador daí tinha mencionado, vereador, eu vou deixar passar a palavra primeiro para ele, após o seguinte eu passo a palavra para você. Senhor presidente, é que não foi entendido o seguinte, as emendas não entraram no tempo hábil na comissão. Depois, pelos corredores,
me apresentaram uma folha que seria uma emenda. Essa emenda aqui é necessária, o jurídico da casa, tem que pôr essa emenda, viu? Se ela entrar lá, que isso tem acontecido em muitas reuniões aqui, não é só nessa não. A gente vai fazendo parceria e vai atendendo. Pode colocar, eu sou prova aqui em algumas. Essas duas, inclusive, primeiras foram dessa forma. Eu não tive tempo para analisá-las, foi no corredor. De imediato a minha comissão tinha feito, outras comissões não quiseram se reunir, não sei se entenderam bem ou não. Depois se reuniram na última hora, marcam a extraordinária de última hora, entendeu? Então eu entrei nessa casa hoje pedindo a retirada do projeto para rediscuti-lo. Não fomos soberanos o suficiente. Então, o que está se entendendo aqui é que se tem uma emenda para rediscutir, ou duas, nós vamos rediscuti-la, né? Se não pudermos retirar o projeto, voltando ele a essa casa para tornar a rediscuti-lo. É simplesmente isso, é claro e óbvio. A questão, vereador, que eu falo com você, como para todos, não deixe que outros façam o seu serviço. Então, de fazer o parecer e você só assinar. Então, faça o seu parecer mediante o que você tem entendimento para poder colocar. Porque aí fica mais tranquilo para você fazer a sua votação e a gente entender o que vai acontecer no plenário, no reflexo. Agradeço, presidente. Tá? Por favor, eu passo a palavra para o vereador Dete. Presidente, volto a falar. Nós somos muito bem pagos para trabalhar. Nós temos que vir aqui todo dia. Nós não tem que ficar pensando que um dia eu fiz assim, minha avó era assim, ela era, passado, pretérito, já foi. É o momento, é a transparência, é agora, toda hora que o prefeito precisar de dinheiro, temos que estar aqui para aprovar, gente. Não é ir liberando, porque no passado fez assim, antigamente andava de cavalo, agora anda de carro, mudou. Nós temos que fazer a coisa. Porque errou no passado, vai persistir, como se diz a burrice de persistir. Todo dia nós temos que estar aqui liberar dinheiro para o prefeito. É as obras que estão acontecendo. Nós não sabemos de nada que acontece lá. Volta a falar, se for para escancarar, nós vamos... Pode dar o recesso no fim do ano, presidente. Vamos só receber. Já cai na conta, automático. E fica até mais fácil, porque não tem perigo nem de sofrer falta nenhuma. Nós temos que estar aqui todo dia, aprovando os projetos, suplementação. Agora, a partir da hora que entender isso, que vereador tem poder, volta a falar, vereador tem a força de um cavalo, ele não sabe, né? Ele não sabe. Ele fica com medo de prefeito, isso é de outras épocas. Se eu não votar, ele não faz aquela obra. Eu não preciso de obra. Precisa de obra é o povo, precisa de obra. Se o cara está pensando que vai votar 30% para o prefeito fazer as coisas para ele, está enganado. Ele já tem que fazer automático. Ele já tem que fazer, ele ganha para isso. E votamos, ele é o nosso prefeito, ele tem que fazer tudo para Nova Serrana. O vereador aqui que estiver pensando, com medo de votar, com medo de não fazer obra para ele, gente, desculpa, mas está por fora. Nós temos que averiguar tudo quanto há, dinheiro que vai para uma obra, dinheiro que vai para outra. Ninguém aqui sabe explicar nada de dinheiro. Vamos escancarar. Por que já não passa para 60%? Você viu ninguém aqui não? Você não. Né, gente? Vamos fazer uma votação já desse momento, uma emenda de 60%, ou que seja 100%. Vamos ficar em casa ganhando à toa. Brincadeira. O que é isso aí? Brincadeira que está fazendo aqui? Nós temos que votar, nós somos fiscal do povo. Ninguém não sabe disso, não. Vereador, vigiador do bem público, do patrimônio. Mas deu 60% na outra. Que bobeira. Fica até sem graça falar. Por favor, senhor secretário, faça a leitura do projeto de lei para votação, projeto de lei 029/2014, na qual será lido os pareceres jurídicos e das comissões a esse projeto. Não, leu para parecer o campo, né? Presidente, pela ordem. Pois não, peço a vereador. dispensa dos pareceres, por favor. Se todos estiverem de acordo. Presidente, aqui não precisa ler nada. É só votar. Também estou de acordo, senhor presidente, que a gente acaba com esse circo aqui mais rápido, essa palhaçada, né? Já que o prefeito manda, vamos seguir. Por favor, senhor secretário, como foi pedido e aceito pelos pares, não precisa fazer a leitura dos pareceres jurídicos e nem das comissões. Leia o caput do projeto para votação. Projeto de Lei 029/2014. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. Em discussão, o projeto.
Nem precisa de discussão. Precisa discussão, sim, senhor presidente. Essa casa, ao meu ver, ela está sendo um pouco mal conduzida, porque eu acho que nós nunca chegamos a isso aqui. O vereador tem um pleno direito dele, eu volto a repetir. Eu concordo com tudo que o presidente aí falou, o vice-presidente. Se no passado ele votou 65%, ele está se redimindo agora por quê? Problema dele no passado. Hoje nós estamos votando da forma do nosso voto independente aqui. Se ele não quiser participar das reuniões, é um problema individual de cada um. Agora, falar que essa casa aqui está tendo palhaçada aí, nem quando houve dentro de gabinete de vereador e palhaçada, nós não chamamos ninguém de palhaço. Que isso? Ao respeito. Presidente, Com a palavra, o vereador. vereador está enganado. Eu estou falando que do jeito que está, não precisa discutir, não. Eu não citei nome do vereador, não. Citei seu nome, vereador? Não sei como é que você chama? O senhor citou o texto em questão. Eu não sei como é que você chama. Que não precisa de vereadores nessa Eu não casa. sei como é que sendo você que chama, o senhor, citei seu nome. o senhor é apenas um. Eu não falei Aqui seu são nome, 13. não. Eu não sei como é que você chama, não, vereador? Você tem nome? Muito obrigado por o senhor não saber. Por favor, vereadores, Conheço você. vamos ter calma. Se nessa errei no tarde. passado, eu não Calma. posso continuar no erro, não. E não vou continuar. Vice-presidente, eu peço, por gentileza, que a gente acalme os ânimos nessa votação. Uma matéria que já está aí, já sabendo o que vai ser colocado. Então, acho que para evitar maiores intempéries, né, vamos passar, então, para a votação ao projeto de lei 029/2014. Em votação. Por 7 votos contra e 4 a favor, o projeto de lei 029/2014 não foi aprovado nesta tarde. E vamos passar, então, ao projeto 039/2014. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura dos pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Só para esclarecimento meu e das pessoas que estão assistindo, né, que está todo mundo meio confuso, nesse caso, como que ficou o desfecho desse 029? O senhor poderia me explicar, por favor? O projeto ele não foi aprovado, mas ele tinha que ser votado, sim ou não, ele cai, deve ter alguma alteração, vamos fazê-lo, tá, para alguma alteração nele, ou então vai ter que ser encaminhado outro projeto após o recesso. A casa entra em recesso regimentalmente após a votação da LDO. Muito obrigado. Saliento, que está em recesso, são sessões ordinárias. Os gabinetes, os vereadores, todos quiserem trabalhar, a casa está aberta junto com a administração. Presidente, eu gostaria de pedir a permissão do senhor para me retirar por uns 10 minutinhos. Mas você vai voltar para a votação, nobre vereador? Volto. Se todos estiverem a favor, concedido, nobre. Por gentileza, senhor secretário, proceda com os pareceres jurídicos e das comissões ao projeto de lei 039/2014. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Parecer sobre o projeto de lei 39/2014. Comissão de Finanças, de Legislação e Justiça. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 39/2014 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. O projeto de lei 039/2014 autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Em análise, o relator manifestou que, conforme se verifica do referido projeto, o mesmo preenche os requisitos legais para tramitação e aprovação. O vice-presidente e o presidente dessa comissão acompanham o voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 039/2014. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Adair Lopes de Souza, presidente. Idalino Rodrigues Silva, vice-presidente. Juliano Marques de Lacerda, relator. Parecer jurídico do projeto de lei número 039/2014.
Relatório. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei 039/2014 pretende autorizar abertura de crédito especial no orçamento vigente no importe de R$ 110 mil e da outras providências. Encarregado de examinar os aspectos formais e materiais relativos ao projeto de lei em causa, passo a fundamentá-lo na forma que se segue. Fundamentação. Importante destacar que a abertura de crédito especial tem previsão legal e é costumeiramente utilizada pelos poderes, tendo em vista as oscilações das demandas sociais e até mesmo administrativas. Em sendo assim, não vislumbro nenhum impeditivo à tramitação do projeto em comento. Nos demais artigos, percebe-se apenas questões de mérito que não afrontam a legalidade. Por esta razão, entendo não ser competente para discorrer sobre tais. Conclusão. Sendo assim, o projeto em tela, sob a ótica estritamente jurídica, atende aos comandos legais, razão pela qual emito parecer favorável sob censura. Nova Serrana, 27 de junho de 2014. Alessandro Virgulino Firmino Campos Lemos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais. Parecer sobre o projeto de lei 039/2014. Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 039/2014 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. Ao proceder à análise do projeto de lei 039/2014, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, o relator manifestou que, conforme se verifica do referido projeto, o mesmo preenche os requisitos legais para tramitação e aprovação. O presidente dessa comissão acompanha voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 039/2014. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 16 de julho de 2014. Adilson Pacheco Mariotti, presidente. Osmar Fernando dos Santos, relator. Parecer sobre o projeto de lei 039/2014. Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 039/2014 foi encaminhado a esta comissão para análise, discussão e emissão de parecer. Fundamentação. O projeto de lei 039/2014 tem por finalidade autorizar a abertura de crédito especial. Ao proceder à análise, o relator manifestou que, conforme se verifica do projeto, o mesmo preenche os requisitos legais para tramitação e aprovação, bem como a realização da Feira de Calçados em Nova Serrana trará benefícios para o setor calçadista e para comércio em geral. O vice-presidente e o presidente dessa comissão acompanham o voto do relator. Conclusão. Mediante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 039/2014. Sala de Sessões, José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Antônio Laes Barbosa, presidente. Terezinha Célia do Carmo, vice-presidente. Giovanni Máximo Silva, relator. Esse projeto tem uma emenda, a emenda número 01, ao projeto de lei 034/2014. Por favor, senhor secretário, proceda com a leitura da emenda. Emenda de redação número 01 ao projeto de lei 039/2014. Dá-se nova redação ao artigo 2º do projeto de lei 039/2014. Artigo 2º. Os recursos para abertura do crédito, contido no artigo anterior, serão oriundos da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 02, 10, 01, 15, 451, 2601, 1024, 4, 90, 51, 00, ficha
863. Justificativa. A emenda 01 ao artigo 2º do projeto de lei 039/2014 tem por finalidade incluir dotação orçamentária para a referida abertura de crédito, conforme mencionado no ofício 371/2014. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 7 de julho de 2014. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Adair Lopes de Souza, presidente, Idalino Rodrigues da Silva, vice-presidente, Juliano Marques de Lacerda, relator. Em discussão, a emenda à redação no 01 ao projeto de lei 039/2014. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Adilson. esta emenda, inclusive, foi percebida pela nossa comissão, senhor presidente, que realmente ela tem trabalhado e não tem deixado passar nada despercebido. Quando esse projeto chegou na nossa comissão, havia passado pela Comissão de Legislação e Justiça, e esse projeto não tinha sido informado de onde sairia essa suplementação, de qual a ficha seria retirada. Então, a nossa comissão trabalhou, enviando, solicitando ofício ao Executivo, pedindo esclarecimentos de onde esse dinheiro iria sair. Prontamente o Executivo nos respondeu que seria tirado, então, desta ficha 863, 02, 10, 01, 15, 451, 2601, 10, 24, 4, 49, 05, 100. Ficha, como eu disse, 863. Ou seja, esse dinheiro será tirado da operação tapa-buraco e será repassado, então, para essa entidade. Então, nossa comissão, volto a dizer, tem trabalhado e muito, não temos deixado passar nada despercebido, e é assim que vai continuar sendo feito, trabalhando e muito, pedindo explicações ao Executivo, esclarecimentos, e pode ter certeza, dentro do que realmente a lei permite, dentro do que estiver correto, a nossa comissão tem certeza que não vai medir esforços para estar votando e trabalhando, assim como os demais vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Também Adair. sou favorável a essa emenda e quero falar também que muitas das vezes, dependendo da situação, as coisas passam. É por isso que nós temos 3 comissões aqui. Eu acho que trabalhar em sintonia é melhor. Eu posso dizer muito bem da Comissão de Saúde que eu participei ano passado, sei bastante dos trabalhos, conheço a fundo, e também quero dizer que a nossa comissão, ela está e continuará, e inclusive, volto a dizer aí que no recesso, eu acredito que a turma acompanha, se quiser o pessoal trabalhar, nós estamos à disposição. Vamos colocar em votação a emenda de redação número 01 ao projeto de lei 039/2014. Em votação. Com 11 votos a favor, a emenda foi aprovada ao projeto de lei 039/2014. Por favor, senhor secretário, leia o caput do projeto de lei 039/2014 para discussão. Prefeitura Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Projeto de lei número 039/2014, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. O projeto está em discussão. Como parece ser pacificado, vamos colocar o projeto em votação.
Com 11 votos a favor, o projeto de lei número 039/2014 está aprovado. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Pastor Giovanni. Não sei se há tempo ainda de poder falar a respeito do assunto anterior, mas eu estou aqui com o parecer da comissão a qual eu faço parte, e no dia 7 de julho eu estive aqui na Câmara, na sala de comissões, e o projeto que foi discutido neste dia não foi o projeto pelo qual nós estamos votando. A razão de eu ter votado contra todas as emendas e propriamente contra o projeto é simplesmente por causa disso. Não sou a favor de 30% ou de 11%. As emendas, elas são pertinentes, aquelas que é de redação, é uma emenda aditiva, mas espero que a gente realmente, porque nós discutimos um projeto, foi feito um parecer e ele não está aqui para votação no dia que nós reunimos. Então está um projeto aqui que no dia não foi discutido. Essa é a minha razão de ter votado contra todas as emendas e propriamente o projeto. Muito obrigado. Já que o senhor fez referência a esse projeto, nobre vereador, eu queria só, porque anteriormente, já prevendo que poderia estar acontecendo nessa casa, nessa tarde, isso, eu pedi que fizesse uma consulta ao Tribunal de Contas sobre tal matéria que poderia estar acontecendo, como foi rejeitada a LDO. Eu vou ler para vocês aqui a consulta a qual foi feita e o que o Tribunal de Contas fala a respeito disso. Consulta número 812.017, relator conselheiro Sebastião Elvésio. Emenda, consulta prefeito, projeto de lei LDO, rejeição integral pelo Legislativo, impossibilidade jurídica e omissão do Legislativo, repasse de recursos do Executivo ao Legislativo. Obrigatoriedade. Configure-se omissão do Poder Legislativo a rejeição integral do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, inviabilizando, inclusive, a aprovação do orçamento municipal. O repasse dos recursos do Executivo ao Legislativo é obrigatório, independentemente da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias. Então, quem quiser uma cópia desse parecer, vai estar na presidência e a gente pode remeter aos novos vereadores. Então, nós incorremos no erro de ter rejeitado e sabendo que ela foi rejeitada, o Executivo não fica sem o repasse dela, porque ele precisa trabalhar, né? Precisa movimentar. Então, essa casa nós estamos deixando de fazer o nosso serviço e obrigando o Executivo se lançar a mão de artigos que se encontram à disposição dele. Então, é com muita tristeza que eu encerro agora essa reunião extraordinária na tarde de hoje. Desejo a todos um bom recesso e que Deus os acompanhe ao retorno dos seus lares. Presidente, só um minutinho, eu gostaria de convidar os vereadores, eu já convidei praticamente todos, só reforçando, que a gente vai ter uma reunião ali agora na sala de comissão, com o pessoal do hospital e o doutor Diogo, para nós estar tratando de assunto a respeito da saúde. Eu gostaria que todos, se pudessem, participar conosco. Obrigado. Obrigado pelo convite, nobre vereador.